Olá, consciências, tudo bem com vocês? Eu sou Mário Jorge Pereira dos Santos, que às vezes eu esqueço de falar do sobrenome. Eu trabalho aqui no Brasil, sou representante do Tom Campbell, da tradução, fui responsável pela tradução dos livros dele e a divulgação do conhecimento que ele traz, que eu considero libertador. A maioria de vocês sabe, se não sabe, eu conto também. O Tom Campbell está extremamente conectado com Robert Monroe, né? Que lá o Tom trabalhou com Robert Monroe e outras pessoas na montagem original dos laboratórios Monroe no início dos anos 70, né? Isso lá nos primórdios, e trabalhou, estudou, montou os laboratórios, fizeram experiências em conjunto, fizeram gravações dos resultados, e o objetivo era, na época, estudar cientificamente as propriedades paranormais, especialmente a questão da experiência fora do corpo, que era o que mais acontecia realmente com o Robert Monroe, e ele treinou também o Tom e outras pessoas lá e começaram a fazer experiências e estabeleceram um sistema de trabalho no laboratório, né, originalmente lá, para ter uma visão científica dessa experiência com a consciência, com o ser, com a essência. Esses laboratórios Monroe, se eu não me engano, lá para já meados de 74, foi transformado, onde foi iniciado o Instituto Monroe, que é TMI, The Monroe Institute. Então, é o Instituto Monroe nos Estados Unidos, na Virgínia, e hoje ele está em alguns outros lugares do mundo, não são muitos, tem mais de um lugar nos Estados Unidos, mas a sede ainda é na Virgínia, e tem no Brasil também o Instituto Monroe no Brasil, que como o mais big tom no Brasil é o Mário Jorge. O Instituto Monroe no Brasil é a amiga Débora Sachs, que está aqui com a gente hoje, vai conversar com vocês. Então, a Débora Sachs é uma pessoa de uma profundidade enorme, que estudou muito na vida dela, que fez várias graduações e pós-graduações aí, estudou muita coisa sobre a psicologia humana, a parapsicologia, por assim dizer, porque esses temas também estão conectados com isso, e todos esses temas ligados, e ela já está há muitos anos, ela vai poder comentar com vocês em seguida um pouco mais em detalhe, mas ela está há muitos anos, ela é parte do Instituto Monroe, já é quase um ativo fixo, né? E ela participou da tradução de muitos cursos, e uma coisa que ainda às vezes surpreende a gente é descobrir que tem gente que nem sabe que o Instituto Monroe existe no Brasil, né? Está no Rio de Janeiro, é de lá que a Débora tem a central dela, é lá que ela dá os treinamentos do Instituto Monroe no Brasil, entre eles o Gateway Voyage e o curso básico e vários outros que ela vai explicar para vocês em detalhe, não é a minha especialidade, mas assim, a gente está muito conectado porque o Tom Campbell e o Robert Monroe estão ligados lá desde o início dos anos 70 e tem a ver com os laboratórios, com o Instituto Monroe, do qual o Tom também foi parte durante muitos anos. Em paralelo, o Tom esteve pesquisando e a função dele como físico da coisa toda, desde o início, era estabelecer uma teoria da consciência, um modelo de consciência explicando como a consciência funcionava, e ele veio descobrir depois como a consciência criava todo o resto e toda a nossa experiência aqui. Extremamente focado de um método científico, da mesma forma que o Instituto Monroe também gosta de trabalhar com método científico para desenvolver metodologias e treinamentos que possa passar para você com confiabilidade. Não é uma coisa feita aleatória porque alguém aí acha que sabe alguma coisa, né? É alguma coisa bem organizada, bem estruturada, já passou pela mão a administração lá de várias pessoas de grande experiência. A Débora conhece vários deles, hoje a gente tem um conhecido em comum, que é o diretor tecnológico lá, que é o Paul Citarella, que eu tive a oportunidade de conhecer nos Estados Unidos há quase 2 anos atrás, quando montamos o evento do Tom Campbell lá nos Estados Unidos, e, quer dizer,
não era um evento dele, né? Era um evento, era um simpósio com vários pensadores, inclusive o Instituto Monroe participou com o Paul Citarella fazendo uma apresentação lá e também montou lá um mini Instituto Monroe com cadeiras, com equipamentos, com áudios, com gravações, para as pessoas poderem ter experiências destas que o Instituto Monroe apresenta, né, oferece, e poder ter essa experiência durante. Eu, infelizmente, como era um dos organizadores, não tive a felicidade de poder ir lá experimentar lá a tecnologia do Instituto Monroe diretamente lá no evento, mas muita gente aproveitou e foi. Então, isso é um esclarecimento inicial para vocês terem uma ideia do que estamos falando, né? E então eu gostaria de abrir para Débora Sachs novamente se apresentar brevemente e falar um pouco sobre o Instituto Monroe, né, que eu falei brevemente, americano, a representação sua dele aqui no Brasil e um pouco sobre os cursos que você possibilita aqui com determinada frequência. Eu sei que depois da pandemia acabou encolhendo um pouco porque impactou todo mundo, a gente não podia se encontrar física e pessoalmente, e as coisas acabaram se alterando entre o antes e o depois. Então, você puder falar sobre como as coisas estão agora, né? O que você anda fazendo, como é que funciona, como é que as pessoas te contatam aí também, por favor, fica aberto para você comentar sobre tudo isso. Depois a gente entra com algumas perguntas também. Tá, tá joia, então, tá joia, então. Bom, meu nome é Débora Sachs, né? Estou vendo que está começando uma obra aqui em cima. Não estava até agora, mas está. Espero que não atrapalhe. Não, não estou nem É, ouvindo, Débora, fica tranquila. então tá bom. Então tá bom. Bom, eu conheci o Instituto Monroe de nome em 1991, durante um congresso de transcomunicação instrumental em São Paulo, quando eu conheci a Laurie Monroe, a filha do Robert Monroe. E nós conversamos bastante. Ela perguntou sobre a minha experiência no Brasil, eu contei para ela da minha formação. Ela falou: Menina, eu quero você lá no Instituto Monroe. Você tem que ir para lá. Vamos para lá, porque é uma pessoa assim que a gente está querendo para ser representante do Instituto aqui no Brasil. Então, vai para lá. Isso, 91, né? Eu não consegui ir em seguida, mas ficamos nos correspondendo e eu fui para lá em 1995. E, infelizmente, eu cheguei, foi em final de maio, né? E o Robert Monroe havia falecido em março, quer dizer, um pouco antes. O Instituto estava em polvorosa, estava assim, sabe, meio, você consegue, né? Tudo meio assim, as pessoas se adaptando nos postos que iam assumir, os conselhos, todo mundo se adaptando um pouco, né? E a Lori vindo a ser presidente do Instituto Monroe, entende? Finalmente sendo presidente do Instituto Monroe. Aí ela me convidou para fazer o curso você faz aí o Gateway, que é o curso que nós também temos aqui no Brasil, e vamos ver como é que você se sente. Aí eu fiz o Gateway, amei o Gateway e tudo mais. Durante essa experiência desse curso, eu levitei. Daí foi um estouro dentro do instituto, né? Porque quando eu caí, quando eu percebi que eu não estava saindo do corpo, o corpo estava indo junto, a sensação foi exatamente essa. Estou saindo, mas o corpo está vindo junto. Então, eu botei as mãos naquelas paredes de drywall, né? Fez um barulhão assim, eu caí na cama, acordei a minha colega de quarto, que a gente dorme em cabines, duas cabines por quarto lá, acordei as cabines do quarto do lado e chegou nos ouvidos da Lori, a Débora levitou. A Lori entrou no meu quarto com dois fichários, assim, 4 dedos de largura, assim. Você vai estudar isso aqui, você vai ser a nossa representante no Instituto Monroe. O curso vai ser tal dia, faz a tua matrícula, já vem. Foi desse jeito, né? Assim, me deram uma lista que eu tinha que ler, 18 livros que eu tinha que fazer, 2 cursos, mais o curso de trainers, né? Para poder me tornar uma trainer do Instituto Monroe. E eu saí com aquilo, falei, meu Deus, como é que eu vou dar conta de ler tudo isso aqui? Olha o tamanho dos fichários, olha 18 livros, né? Mas daí foi minha primeira surpresa, que realmente tudo que eu vinha estudando, tudo que eu estava me interessando, eu vinha lendo, eu leio demais, eu tenho na minha casa em torno de uns 3.000 livros, mais ou menos, é o único vício que eu tenho, é ler. Então, dos 18, só faltava 3 para eu ler. 15 eu já tinha lido. Então, eu falei, pô, só faltam 3. Vamos em frente, né? Aí voltei lá, depois fiz a matrícula, voltei, fiz o segundo curso que eu precisava fazer para poder ter uma base, para poder entrar no Gateway, né?
e voltei depois para fazer o Gateway, que é curso de formação, que era um curso de formação para trainers, né? Complicadinho, um pouco complicadinho, as pessoas falam, é fácil esse negócio? Não, não. Primeira coisa que eles verificam é o inglês. Quem tiver interessado um dia ser trainer, capricha no inglês, que a primeira coisa que eles verificam é o inglês, né? Depois você tem que vir para fazer aquele trabalho que, quando eu fiz, durava quase 2 semanas, né? E você fazendo prova escrita e oral todos os dias, todos os dias, todos os dias, entende? E mais uma coisa muito bem feita, muito organizada. Eu fiquei muito encantada com a profundidade do estúdio, né? E entrei, graças a Deus, éramos 15, entramos os cinco, dois canadenses, eu brasileiro e dois americanos. Quer dizer, então foi assim uma coisa legal. Mostra que a minha vida estava se propondo a isso, eu estava indo nesse caminho. A impressão que eu tenho até hoje é que eu nasci para fazer isso. Acho que é mais ou menos isso daí, entende? Daí eu comecei a fazer o curso, fiz. Para você se formar, para ser instrutor de Gateway Voyager, você tem que voltar no Instituto 3 vezes e dar esse curso 3 vezes lá com um grupo de gente que fala tudo quanto é língua, porque lá chega gente da Europa, da Ásia, sabe, da Austrália, África do Sul, não interessa, chega gente falando tudo quanto é língua, o inglês com aquele sotaque que às vezes você entende, às vezes não, e eu tinha que dar aula, 3 cursos de Gateway antes de ser avaliada aqui no Brasil. Daí eu fiz os 3 cursos, passei dos 3 cursos, e daí no outro ano veio uma orientadora, professora do Instituto Monroe, para cá, para o Brasil, né? Para me assistir dando aula em 2 cursos Gateway. Veja como eles são rigorosos quando eles percebem se aquela pessoa pode ou não fazer um curso residencial, entende? Que é curso de 1 semana, né? Então, daí Débora, só para reforçar uma informação aqui. Quantos anos você está em contato direto com o Instituto Monroe, no total? 31. Tá bom, pode continuar. 31. Então, daí eu fiz um curso aqui no Rio de Janeiro, depois eu fui para São Paulo, fiz um outro curso em São Paulo, a orientadora amou o povo brasileiro. Todo mundo que vem aqui, quando vem, eles falam: Meu Deus, eu queria muito ir ser sua orientadora lá no Brasil, porque adoraria conhecer o Brasil. Eles gostam do Brasil, né? Então, isso aí é interessante isso. O Instituto tem, porque o Robert Monroe sempre foi apaixonado pelos brasileiros. Sempre, quando chegava brasileiro lá para fazer qualquer curso, ele sentava, ele gostava. Todo mundo que eu conheci e que conheceu o Robert Monroe, pessoa do Brasil, chegou a conhecer o Robert Monroe, todo mundo fala para mim: Nossa, ele era apaixonado pela gente. Ele saía da sala dele, vinha comer na mesa com a gente, fazia não sei o quê, fazia não sei o que lá. Ele sempre adorou o Brasil. E daí eu ganhei o título de representante do Instituto Monroe, tanto para cursos básicos, porque esse eu já tinha me formado um pouco antes, quanto para cursos avançados e cursos residenciais. Eu fiz treinamento em básico, eu fiz mais um treinamento para cursos avançados e fiz uma porção de treinamento, uma porção, para poder fazer este curso de 1 semana chamado Gateway Voyage. Esse Gateway Voyage, para minha surpresa, que eu nunca tinha ouvido falar disso, alguém me trouxe recentemente, faz uns 6 anos, 8 anos. Você já viu essa análise da CIA lá nos Estados Unidos, CIA, né? Sobre o Gateway Voyage? Eu falei, não. E aí eu falei, vou pedir no Instituto, que eu não gosto de receber nada por outros. Escrevi para o Instituto, falou, vocês têm isso daí? Eles falaram, temos sim. Eu falei, porque parece que isso foi em 81, eu ainda não estava aí, eu fui para aí em 95. Será que vocês têm uma cópia para me mandar? Aí eles me mandaram. E a CIA tinha sabido de todo esse trabalho do Gateway e quão incrível era esse trabalho do Gateway Voyage, e eles começaram a analisar ponto por ponto. Não seria uma auto-hipnose? Descobriram que não, a região do cérebro que trata da hipnose é outra. Essa é uma outra região que trabalha com os cursos do Instituto Monroe, fazendo essa sincronização das ondas elétricas dos hemisférios cerebrais,
É isso que o principal método que tem lá, que é o M-Sync, faz, entende? Quer dizer, e eu fui formada nesse trabalho, entende? Para poder desenvolver isso nos alunos, né? E daí, depois de ter feito essas tantas Débora, classes. de- deixa eu fazer um comentário aqui específico sobre essa questão da CIA, que eu acho que é interessante para esclarecer para as pessoas que eventualmente não estejam informadas. O que acontece é que lá atrás, né, em algum ponto, a CIA mandou pessoas para estudarem, serem treinadas lá e avaliarem tudo aquilo sobre ter fundamento ou não ter e ter aplicação ou não ter para eles, né? Como todo mundo sabe, a CIA, que eu também imagino que saiba, porque já teve até filme disso, a CIA fez muito esforço nessa área parapsicológica, inclusive, por exemplo, com visão remota, para fazer espionagem com relação aos outros países. E os outros países também fizeram para fazer espionagem com relação aos Estados Unidos, a Rússia também tem seus próprios programas, mas o fato é que a CIA fez um relatório interno e detalhadíssimo sobre as experiências dentro do Instituto Monroe, e isso ficou vetado durante muitos anos lá dentro. Mas como são documentos muito antigos, de coisas que hoje são públicas, em algum momento esses documentos recentes, alguns anos para trás, não são. Os documentos são originais, são antigos, mas a liberação para o público em geral, ela foi feita alguns anos atrás, eu já não lembro quantos, já não são poucos, e esses documentos começaram a circular na forma de um PDF dos documentos em papel escaneados, das anotações à mão ou datilografadas dos participantes originais da CIA. E ele tem umas pequenas marcas de bloqueio, assim, de coisas que eles consideraram, vamos dizer, não divulgação, para talvez nomes, algumas coisas assim, mas o integral, o grosso do relatório está público, e existe um PDF circulando que é um documento oficial da CIA que foi oficialmente liberado e está aberto ao público já há alguns anos. Então era só isso que eu queria comentar É, para que as é pessoas isso aí. entendessem qual é a origem dessa conversa. Tem mais coisa ainda. Os Estados Unidos foram o terceiro grupo a fazer pesquisa na visão remota. O primeiro grupo a fazer visão remota foi nos anos 30, os alemães, entende? Eles queriam saber alguma coisa ligada já a qualquer coisa que eles quisessem praticar durante a Segunda Guerra. O segundo país que entrou nessa pesquisa de visão remota foi a Rússia, entende? Vendo como que podia fazer essas coisas aí. Depois, durante uma guerra, foi a Guerra do Vietnã, a Guerra do Vietnã foi anos 70, acho, né? Acho que foi anos 70, não tenho bem a ideia, bem a data. Mas um dos caras que foi para essa guerra, eles descobriram que o cara tinha uma percepção absurda, que o cara. Aí volta da guerra, vamos botar esse cara no laboratório, vamos ver como é que ele faz. E o Instituto Monroe teve dentro do Instituto, até há um ano atrás, os dois maiores especialistas em visão remota do mundo. O John McMonigal, né, que foi marido de uma enteada do Robert Monroe, né? Esse que foi o retirado da Guerra do Vietnã, né? E o Skip Atwater. Então, são dois, nossa, uma coisa que você não acredita. O John McMonigal acerta tudo. Então, quando eu pergunto para ele qual é o teu índice de acerto, ele fala uns 96, 97%. Não é verdade, 100%. Entende? Então, ele já fez trabalho com os japoneses, já fez trabalho com os russos, para poder saber como que eu posso dividir essa coisa, todo mundo dividir, porque isso é uma coisa importante para a gente poder auxiliar, encontrar pessoas que estão perdidas, pessoas sequestradas, pessoas. Ele andou fazendo até um trabalho no Japão para descobrir crianças que desapareciam, entende? Para poder ele localizava essas crianças, entende? Hoje ele não trabalha mais com isso, hoje ele está em outra linha. Ele fez diversos cursos lá no Instituto Monroe. Eu acho que atualmente ele diminuiu devido à idade, né, e tudo Eu mais. imagino que já esteja com uma idade avançada, né? Devido à idade, né? Mas os cursos continuam, tem gente fazendo os cursos, aprendeu com ele, faz os cursos e tudo mais. Eu não faço esse curso de visão remota, está bem explicado. Tem muita gente, você faz esse curso, Débora? Não, eu não trouxe para o Brasil visão remota. Eu tenho outros 6 cursos, entende? Então, o primeiro que eu trouxe foi o Gateway Voyage, né? Com muitos preparos, então, percebam, eu tive que ter formação primeiro, fazendo por 10 anos. Eu fiz curso básico, cursos avançados.
depois de 10 anos fazendo cursos avançados e curso básico, eu fui aceita para poder fazer a formação para cursos residenciais, que o primeiro é o Gateway. Então, aí eu fui para lá fazer esse trabalho, traduzir uma pá de coisa, traduziram tudo para o português. Todos os cursos aqui no Brasil eu traduzi e gravei em português. A voz é minha e é em português. Entende? Então, depois que eu fui lá para fazer a formação, que foi uma formação bem puxada, muito material para ser estudado, lido, etc., eu consegui passar. Daí eu tive que mostrar como na prática eu ia me virar. Então, eu tive que trabalhar dentro de 3 cursos Gateway Voyage, e os professores que estavam como os principais me jogavam assim: o próximo exercício você que faz, você que explica. Então, eu tinha que preparar, muitas vezes, cartaz de última hora, com pilô, com papel, mas eu me virava, não tenho, sabe, acostumada. A minha vida sempre foi dar aula, né? Então, isso para mim era tranquilo. Então, eu fiz 3 cursos lá eu tive que voltar mais 3 vezes no Instituto para que eles me avaliassem com turmas diferentes lá. E depois marcaram o dia para uma orientadora do Instituto, professora muito antiga do Instituto, então, viesse para o Brasil assistir como que eu dava aula aqui no Brasil. Ela adorou, gostou muito, me aprovou, levou todo o relatório lá para o Instituto e eu comecei, então, a fazer os cursos básico, curso avançado, mas ainda não eram os gateways ainda, não eram os residenciais, porque residencial é outro departamento. Quando eu entrei para fazer o treinamento do gateway, eu tive que também realizar 3 cursos lá de gateway antes de trazer para o Brasil, entende? Tudo é assim, o negócio não é fazer, fiz, aprendi, não, porque é muito delicado. Você tem que ter muito cuidado com as orientações que você dá para os alunos durante o curso. É muito delicado. Não é à toa que a gente tem que estudar 2 fichários de 4 dedos de largura, fazer essa quantidade de formação até chegar com a possibilidade de fazer um gateway. Mas eu já fiz 12 gateways aqui no Brasil. Entende? 12 gateways aqui no Brasil. E mais 5 outros cursos residenciais, num total de 36 cursos residenciais já realizados aqui no Brasil. E eu fico boba de saber como outro dia um aluno meu da Bahia falou, eu ouvi numa entrevista alguém falando, ele não me soube me dizer quem falou, como é que era, nem nada, mas ele falou que, olha, que não sei o quê, falou do Instituto Monroe e falou, uma pena que a gente não tem esse instituto aqui, uma pena que a gente não tem esses cursos aqui. E há 3 anos atrás, eu fui promovida para ser representante do Instituto Monroe, não apenas no Brasil, mas em toda a América do Sul. Aí eu tentei puxar o corpo fora, né? Falei, gente, eu não tenho material em espanhol. A minha diretora respondeu, não seja por isso. 2 dias depois eu estava com o material todinho aqui para traduzir, para fazer, para montar os manuais, para não sei o quê, para não sei o que lá, entende? Eu falei, oh, elas não dormem num ponto mesmo, sabe? Eu adoro o Instituto Monroe, me sinto totalmente conectada, gosto de tudo que eu faço lá, admiro tudo que tem lá, entende? Eu sou uma grande incentivadora do trabalho do Instituto Monroe e procuro honrar a representação que eles me deram aqui no Brasil, porque eu estou nessa representação há 26 anos. Como que ninguém sabe que tem isso aqui no Brasil? É porque acontece também, Débora, que, vamos dizer, os meios de informação mudaram muito, né? É, Mudaram muito nos últimos anos. Então você também ficou numa época muito conhecida aqui por conta de uma participação sua no programa do Jô Soares, Jô que Soares, era na é. crista da onda, o Jô Soares. E aquilo era uma coisa que atraía, chamava atenção. E hoje em dia, o negócio foi meio pulverizado e assim, não existe mais alguma coisa assim tão central. Primeiro que a mídia comum, a TV, essas coisas, os caras estão muito vazios, muito fracos de pessoas de qualidade, de programas de qualidade, e já não tem mais representatividade. E aí você cai
em programas do YouTube, em podcasts e outras coisas que estão bem pulverizados. Então, tem um monte de gente falando de um monte de coisa, e para pessoas mais novas, a televisão não é mais o que é e também não trata desse assunto. Então, isso acaba fazendo com que as pessoas façam esse tipo de confusão aí, porque acabam não aparecendo. Agora, lamentavelmente, né, imagino também que são pessoas bem fracas de pesquisa na internet, né? Porque hoje em dia quem tem um Google acha tudo, né? É. Então, Mas mesmo assim, são pessoas que assim, talvez não se deram ao trabalho de procurar saber. E se entrar no Instituto Monroe, vai até descobrir que você consta lá na lista de professores também. é, Mas não é o melhor caminho, até é. porque lá está tudo em inglês. O melhor caminho é procurar informação sobre você mesmo. Deixa eu te comentar uma coisa. Ah, eu estava aqui olhando as informações do Bob, do Instituto, e o Bob, claro, ficou conhecido, inclusive, desse relacionamento com o Tom, essa forma de buscar as coisas de forma científica. Ele queria alguma coisa que desse base científica para. Ele não queria fazer alguma coisa tipo abracadabra, né? Eu entendo que o objetivo do Instituto Monroe é dedicado à pesquisa e educação sobre a expansão da consciência humana, aí, de uma forma mais genérica, buscando mostrar que nós somos mais do que um corpo físico. Aliás, é uma frase famosa dele. Isso, mais ou menos, norteia o seu trabalho também, não é É, isso? é. É, a gente tem um trabalho com tanta coisa que até todos os meus alunos, eles falam, Débora, o que que a gente vai aprender num curso básico, que é o primeiro curso que a gente faz? Aí eu falo, eles ficam assim, eu não tô seguro, não tô entendendo assim o total. Eu falei, olha, isso, quando você terminar o curso, eu vou te perguntar como é que você vai explicar esse curso para um amigo seu. Ninguém consegue. Porque você recebe um programa oficial, só que a tua cabeça vai além desse programa oficial. Não adianta. Mário, você já fez esse curso, entende? O curso tal do curso básico. Você fez comigo o curso básico. Ninguém consegue explicar o que que faz num curso básico. Imagina os avançados e esse que é residencial, em que você fica imerso uma semana nisso. Você sai que ninguém quer sair. O último dia é um problema. Débora, dá para a gente continuar mais um dia aqui? Falei, não, não dá, tem que entregar o salão, é tudo alugado, não sei o que, não sei. Mas, ai, eu não, sabe, mais um diazinho só. Ninguém quer ir embora, porque eles descobrem quão mais eles são. E eles Pois é. querem. Pois é, É, mas sempre tem essa situação delicada aí de que, se a pessoa, vamos dizer, ela já está nesse caminho e ela já tem uma noção e ela está querendo se aprofundar, é uma é, coisa, talvez até entenda um pouco mais. Mas quem entra zerado, é assim, nós estamos falando de tudo que estiver mexendo dentro desses treinamentos está impactando na expansão da consciência e na compreensão que esta pessoa tem da realidade local e maior. E é. aí, para quem não tem, e você pintar um cenário desse, descrever os impactos disso, a pessoa nem imagina o que é, né? É. Realmente fica complicado. É Posso. por isso que muitas pessoas têm essa dificuldade de explicar. Às vezes você põe um curso e põe um nome no treinamento, que nem eu estou fazendo um trabalho aí com a Meia Andrade, que é o Despertar, que vai ser aqui em São Paulo em 6 de junho, um dia inteiro aí de interação. E, assim, o que é o despertar? O despertar do quê? O despertar para onde? Quer dizer, as pessoas que têm alguma base já, elas compreendem com mais facilidade. E para outras, realmente, como você está dizendo, fica mais difícil explicar. Agora, uma coisa que não me resta dúvida e que a gente precisa deixar claro para as pessoas é que isso é algo para beneficiar você, né? Eu costumo dizer que é É, para você compreender melhor o tamanho e as regras do jogo que você está jogando e que você nem sabe que jogo é e nem sabe qual é o campo. Então, assim, são metáforas que eu costumo usar para tentar ajudar a descrever às pessoas isso aí. Débora, qual é o curso que você está voltando a dar agora
E dentro desse rol dos cursos que você teve descrevendo, o que está para acontecer aí? Bom, eu continuei durante a pandemia com grupinhos pequenos, às vezes uma pessoa só, porque todo mundo tinha medo de ficar em grupo, foi um problema. Os locais também não queriam grupo, foi uma briga, era de um lado, era de outro, sabe? E no final está arrefecendo, e eu vi a possibilidade de recomeçar o curso, essa que a gente chama programa residencial Gateway Voyage, né? E esse programa residencial eu tô implementando para o segundo semestre agora, começo de setembro. Então, as pessoas que estão interessadas em fazer esse curso, que é bem profundo, é curso intensivo, tem pré-requisitos e tem que entrar em contato comigo, entende? Tem que entrar em contato. Tem curso como pré-requisito para fazer, entende? Então, eu tenho que entrar em contato comigo. Mas a última vez que eu realizei esse curso foi em março de 2020. 2 dias depois que eu acabei o curso, fecharam o Brasil, porque começou o fechamento da Covid. Entende? Os locais que eu fazia curso, as pessoas que estavam. Teve gente que morreu de Covid, teve gente como foi despedida, nunca mais quis voltar, estava apavorada. Os locais, rapaz, foi muito difícil conseguir, sabe, um local que pudesse receber as pessoas e, sabe, eu explicar tudo do zero. Aí eu não parei nem um dia sequer de fazer os cursos básico, avançados. Sempre, todo mês tem curso, especialmente o curso básico, né? Porque as pessoas precisam desse curso como primeiro degrau. Tem um primeiro degrau, entende? Aí, ou vou fazer agora no segundo semestre. Deixa eu comentar uma coisinha aqui, fazer um breakzinho, depois você continua aí. Quando você estava falando que as coisas todas foram fechando, nesse momento eu tinha ido fazer um treinamento com o Tom lá, 5 dias de um imersivo com o Tom nos Estados Unidos, e a gente veio voltando, aproveitei e fui com a minha esposa, fomos passear um pouquinho, mas estava tudo fechando lá, os parques, as coisas, tudo fechando. E nós viemos vindo, pegamos um avião e viemos quase que fechar os aeroportos na sequência. Mais um pouco eu ficava preso lá. Pois é, Realmente foi um foi impacto uma, muito grande. foi uma coisa muito louca. Eu nunca vi nada parecido na minha vida. No Não, mundo incrível. todo. Eu não, isso aí foi uma experiência social brava mesmo. Foi uma É. experiência muito, muito brava. Então, o que aconteceu foi que as pessoas entraram em terror. Terror. Durante esses anos em quando eu não podia fazer o curso, porque a pessoa começava a falar comigo, começava a chorar em desespero, eu falava, calma, calma, talvez seja interessante para você não fazer esse curso no momento. Vamos fazer uma terapia do pânico, porque eu acho que é a coisa mais interessante para fazer. Então, eu criei com elas a meditação terapêutica, em que nós fazíamos uma meditação devagarzinho. Quando acabava a meditação, eu entrava na terapia. E deu muito certo. Até hoje eu estou com horários todos tomados, entende? Para fazer essas terapias. Segunda, terça e quarta eu faço as terapias. Eu vou entrar hoje mais tarde em mais uma das terapias. Tá, esse Você horário faz está. isso remotamente pelo computador? A terapia eu faço pelo computador. A Tá. terapia eu faço online. Como Porque a gente está conversando aqui agora. como a gente está conversando agora. Porque as terapias não têm a coisa sei lá, da especialidade da Aham. história do Instituto, as características especiais do Instituto. Não tem. A terapia, a meditação terapêutica é uma terapia que eu faço. Eu sou terapeuta formada, né? Eu tenho formação como terapeuta, né? Então eu posso fazer esse trabalho. E foi o que eu comecei a fazer, porque eu vi que as pessoas começavam a fazer a meditação, no meio da meditação elas começavam a chorar de terror. Sabe, gente que largava trabalho, largava tudo, largava. E eu falava, você está escondido onde? Debaixo da sua cama? No Mais ou sítio, menos. mas no sítio do meu avô e da minha avó, que é no mato. Aqui ninguém vai me passar a Covid. Eu tive relatos que você não acredita. Que você não acredita. Então, houve um hiato, mas eu fazia os cursos, continuei fazendo, mas em número muito maior as meditações terapêuticas, entende? Mas eu não Uhum, abandonei nenhum curso, continuei fazendo todos os cursos, menos os residenciais. Os residenciais, o último que eu fiz foi em março de 2020. E eu vou uhum. retornar agora em setembro de 2026, né? Para você Ok. ver
o trabalhão, foi água mole, pedra dura, tanto bate É. até que fura, foi bem assim mesmo, sabe? Bem assim mesmo. Deixa eu aproveitar e comentar com as pessoas, porque o método preferencial da Débora para entrar em contato com ela, que ela não tem a vida bem atabalhoada, então ela escolhe o e-mail, É o ok? e-mail. O e-mail dela é D de dado, E de Eduardo, 6666 SACHS, sax. Então, d66sax@gmail.com. Querendo entrar em contato com ela e pedir informações sobre os cursos previstos e eventuais que estão tendo ou que venham a ter, mande por e-mail, contate a Débora por e-mail, que é a forma mais prática para ela de É isso interagir e aí. responder para você. É isso aí, porque como eu também faço esse trabalho de meditação terapêutica, eu estou sempre no computador, não dá para atender telefone, não dá para ter interrupção, não dá porque eu estou fazendo uma terapia, eu estou trabalhando naquele horário, entende? Então, quando a pessoa me manda e-mail, fica a mensagem registrada, quando é à noite eu ligo para a pessoa, olha, recebi teu e-mail, e eu ligo, mas ligo em seguida, eu não demoro muito para ligar. É que não dá. E a outra coisa também é o e-mail aliás, o telefone que eu tive que fazer um bloqueio. Agora o meu telefone, o WhatsApp, só atende números conhecidos. Porque começou um spam, mas num nível que você não é capaz de imaginar. Sabe? Mas uma coisa que você não é capaz de imaginar. Eu Sabe? imagino, fica tranquila. Desde que eu me aposentei, eu recebo 10, 11 ligações, no mínimo por dia, spam, É, que não isso é servem para spam. nada. Então eu falo, e outra coisa, endereço para curso. A pessoa fala, em que endereço vai ser? Eu não dou o endereço. O endereço a pessoa só recebe depois que ela está matriculada. Eu digo o É. bairro, olha, o bairro vai ser tal. Não dou o endereço. Quando eu fui entrevistada pelo Jô Soares, eu tive que sair da clínica onde eu trabalhava, porque as pessoas faziam fila na calçada. Interrompeu o serviço da clínica. A Globo deu o meu endereço de Coisa trabalho. fantástica. E ainda bem que não foi falando mal, viu? Porque pior é quando eles te acusam de alguma coisa. E aí acabam com a sua vida de vez. Sabe? Então eu não conseguia trabalhar, porque ficava aquela fila e começou a atrapalhar o movimento da clínica. Aí eu falei, olha, eu vou sair, porque não está dando, entende? Aí eu falei, eu vou me dedicar só ao trabalho. Mas eu estava me dedicando cada vez mais ao trabalho do Instituto Monroe. Essa entrevista do Jô Soares foi em 2007. A minha vida virou do avesso por pelo menos 2 anos. Por pelo menos 2 anos. Eu falei, não, não dá. E recentemente eu tive uma outra entrevista que também marcou também que quem me chamou para entrevistar foi o José Medrado. O Medrado é um grande nome da Bahia para cima. No Nordeste todo mundo conhece o Medrado, da Bahia todo mundo conhece. Foi em Salvador a entrevista. Até eu mandei ontem para um aluno, né? E por uma futura aluna também. Aí eu falei: olha, vocês vão rir muito, porque o Medrado é muito engraçado e a gente dava muita risada mesmo. Eu estava tentando explicar como é que funcionava porque eu fui para Salvador, fiz 5 cursos lá, um melhor do que o outro, e o Medrado queria saber quem eu era. E eu fui então para uma entrevista com ele. Ele é conhecidíssimo na Bahia e todo o Nordeste. Como que ninguém sabia que tinha Instituto Monroe aqui? Sabe? Eu falo, como é que pode? Quer dizer, é um pessoal meio bem assim, fora do ar. Entende? Então, eu falei, bom, estamos aqui, né? Estou fazendo os trabalhos, nunca parei de fazer esse trabalho. Há 26 anos eu sou trainer do Instituto Monroe aqui no Brasil. Há 3 anos eles me colocaram como trainer da América do Sul também. Quer dizer, todos os países da América do Sul, qualquer dúvida que tenha, é comigo também, entende? Quer dizer, a minha vida eu durmo sabe aquelas 3 horinhas, 4 horinhas que eu dormia? Então, mas a gente dá um jeito, né? E eu quero só falar, as pessoas falam, que nível educacional eu tenho que ter, né? Uma vez eu tive dois alunos que marcaram a minha vida pela beleza. Estou dizendo isso, pela beleza. Uma delas foi uma moça que trabalhava como diarista. E ela porque queria fazer esse curso. Ela tinha ouvido falar, a patroa dela falava muito, a patroa dela ajudou e ela fez o curso, né?
Então, durante o curso, ela começou a ter experiências de saída do corpo desde o primeiro exercício. E ela tinha nível educação primária, só 4 anos de escola elementar, só os 4 primeiros anos de educação, só, mais nada. Foi uma das alunas, mas ela falou: a minha vida mudou inteira, inteira, inteira. Aí ela me ouviu falar numa vez numa entrevista que estava acontecendo um negócio de reciclagem de lixo, que eu sei que que eu ia até participar à noite numa aula sobre a reciclagem. E ela entrou em contato comigo e falou: você não se incomodaria se eu fosse com a senhora? Eu falei, não, claro que não, vamos juntas, né? Ela veio para cá, nós fomos para o local onde tinha essa aula, né? Ela criou no bairro dela um centro de coleta com as crianças com camiseta falando da coleta de reciclagem, entende? Para você ver como muda a cabeça de uma pessoa. Ela, sabe, ela no prédio que ela trabalhava, ela falava com todas as outras que trabalhavam também: olha, você tem que ajudar a reciclar, porque a reciclagem, porque não sei o quê. Ela passou a ser, assim, o outdoor da reciclagem no bairro dela e aqui, sabe, no local onde ela trabalhava também, sabe? Entre as amigas que ela fazia, todas que trabalhavam aqui, voltavam de ônibus juntas, entende? Todas as juntas fazendo esse trabalho da reciclagem. Olha como é que muda a vida de uma pessoa que tinha só 4 anos de escolaridade, só 4. Outro cara também foi um cara que me marcou demais, né? Um rapaz, um porteiro noturno de um prédio na Praia Grande, em São Paulo. Entende? Em São Paulo, de São Paulo. Ele veio assim, quietinho, todo humilde, assim, uma riqueza interna. Sabe, aquilo explodiu, aquela riqueza no meio do curso. Todo mundo absolutamente apaixonado pelas explosões que ele tinha, sabe, os conceitos que ele recebia, como que ele entendia tudo aquilo que estava acontecendo. Um curso básico. Eu falei que agora não é mais básico, é basicão. Agora não é mais básico, é basicão. Porque agora eu recebo todo mundo mais ou menos preparado. Uma coisa que eu observo, né, estando mexendo com isso já há vários anos, é que cada pessoa, independente, vamos dizer, do grau de instrução que elas tenha atingido aqui ou não, nesta experiência aqui, nesta vida, ela traz consigo uma categoria, uma qualidade de ser que vem da evolução das experiências contínuas dela, e isso acaba ficando meio que transparente na hora que essas pessoas acabam fazendo esse tipo de experimentação, esse tipo de curso. E então, assim, nem todo mundo precisa das mesmas coisas e nem todo mundo tem o mesmo conteúdo, o mesmo grau, vamos dizer, evolutivo, se puder chamar de alguma forma, não para comparar uns com os outros, mas isso faz com que alguns eventualmente tenham mais facilidade ou menos, né, na hora de se desenvolver para essas coisas, né? É, Assim como tem alguns como você, que nasceu tendo esse tipo de experiência, achando que isso era o natural, e tem também, que nem o Robert Monroe, que até determinada altura da vida, não sei se ele já tinha 50 anos ou não, ele não 55. tinha essas experiências, e depois, de repente, ele passou a ter, e aí acabou ficando uma coisa. Então, assim, não é que é um cenário onde somos todos iguais em relação a esse Não, assunto. não. Todos somos iguais em relação ao potencial Ao para vir potencial. a desenvolver isso. É. Porém, alguns saem jogando, né, batendo bola e fazendo gol, e outros vão ter que aprender os fundamentos do lidar com a bola, não é verdade? Isso aí. Então, eu quero. Esse é um ponto importante, porque eu quero tirar das pessoas essa história que eu sou só dona de casa. Então, será que eu tenho capacidade? Eu falei: você é um ser humano, entende? Você tem capacidade. Às vezes você nem sabe as capacidades que você tem. Então, vem aqui com a gente descobrir o que mais, além de um ser físico, você é. Não, eu sou muito mais do que apenas o corpo físico. Outra coisa que as pessoas têm que saber: eu tenho formações terapêuticas em diversas áreas, e a formação de 6 anos como terapeuta de vidas passadas, né? Formada pela linha do Roger Wilder. Então, às vezes, a pessoa, quando ela entra em algum espaço que nem ela mesma
tem ideia, ela imagina que ela conheça, a gente entra no espaço que eu chamo um saber inato, que a gente não sabe como chegou naquilo, entende? É coisa de vida passada que de repente eclode e a pessoa não está sabendo que está eclodindo uma coisa de. Ou a mesma coisa da infância dela, que de repente eclode e ela começa a trabalhar aquilo. E ela não foi orientada para trabalhar, ela está descobrindo aquilo e com tudo o mais que ela está aprendendo, ela está resolvendo dentro dela o que ela não imaginava que ela viesse resolver, e nem a gente imaginava. Então é muito difícil a gente dizer, olha, o curso básico vai lhe ensinar tudo isso e mais um pouco. O curso básico vai ajudar você a lidar com as emoções, vai acabar com os teus medos, vai ajudar você a acabar com os medos. Tem pânico, então nem se fale. Entende? Vai ajudar você a se sentir protegido, vai ajudar você a bater papo com o universo. Entende? Você vai falar através da sua mente. Mente é diferente de cérebro. Entende? Cérebro está aqui dentro da cabeça, mente é não local, é um conceito quântico. Então, vamos começar a aprender um pouco mais. A gente está sabendo que está entrando em era de aquário, quinta dimensão. Tudo isso aí está sendo falado abertamente na televisão, na internet, não sei o que lá. Venha experimentar as mudanças, porque está todo mundo na mesma, está todo mundo sem saber direito que mudança é essa. Deixa eu destacar para as pessoas qual é a importância do que você falou com relação a essa questão de liberar os medos, né? É, Que isso é uma coisa que o Tom Campbell, quando está comentando, porque tem muita gente que tem essa curiosidade de ter experiência fora do corpo, de fazer isso, de fazer aquilo, e veja, antes de você sair tentando fazer isso, é ideal que você procure fazer um mínimo de autoconhecimento e de limpeza dos seus medos e das suas crenças, porque os medos é que impulsionam a geração das crenças, dos dogmas, e eles ficam lá escondidos lá embaixo. Então, quando você tem muito medo, a pergunta frequente é a seguinte: eu corro risco de alguma coisa lá, porque a pessoa tem medo. O que vai acontecer se eu sair do corpo, né? Tem vários tipos de medo possíveis. Um é que não vai voltar, mas não é o pior de todos. O pior de todos é o que você vai encontrar lá. Será que vou ver criaturas? Será que vão me perseguir? Será que são maldosos? Então é assim, ó, o que o Tom costuma dizer para a pessoa é o seguinte: você for para um lugar desse, você leva com você os medos. E é uma realidade mental, majoritariamente onde a mente manda, comanda. E ela cria e dá forma aos medos que você tem lá. Então, assim, você precisa, né, ter um mínimo de suporte, de orientação e fazer todo o esforço possível antes de fazer isso com limpeza. Ou então, quando está numa situação dessa, você tem uma coordenação que nem a da Débora, que é específica, né, que é especialista, e ela vai te ajudar a tentar deixar isso um pouco de lado, para que isso não afete a sua experiência, porque não existe nada lá do outro lado que vá ser uma ameaça à sua vida e nem nada que você precise ter medo. Agora, o que existe é que você não vai deixar para trás, se não trabalhar muito bem isso, as coisas que você já tem medo aqui. E lá, né, que nem assim, aqui você tem medo, pode gerar um pesadelo para você. Lá, o pesadelo pode tomar forma, né, e aparecer como se fosse algo aparentemente real. Então, é, essa questão dos medos, de ter um suporte inicial para fazer essas coisas de uma especialista como a Débora, é importante porque você pode ter e nem saber que tem, e nem conseguir descobrir sozinha, e nem se livrar sozinha, ou nem administrar sozinha, pelo menos para poder experimentar. Então, são coisas que têm que evoluir de uma forma casada e com um suporte decente, né? é. Então, eu quero mostrar a capinha dos nossos manuais. Isso aqui é o manual do curso básico. Então, repare que você tem. Isso aqui foi feito pelo Robert Monroe. Quando você entra no Instituto Monroe, tem um trabalho feito com metal e que nem vitrais de igreja, né? Daquele metal escuro, aquele vidro colorido, aquele negócio, né? Tem essa imagem, onde o preto que está aqui é preto, e essa parte que está interna é de outra cor, e aqui nós temos um bonequinho saindo, né? Aqui, bem no finzinho, tem um pontinho. Esse pontinho nós estamos querendo falar da nossa essência. Nós vamos mergulhar dentro da gente, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e de lá nós vamos sair
trazendo a luz da nossa essência, parte da luz da nossa essência, porque nós vamos chegar à nossa essência e perceber que nós temos uma luz interna que nós não suspeitávamos ter. Nós não suspeitávamos ter. Então, eu vou explicar para todo mundo como trabalhar, se desenvolvendo a partir da própria essência. Não é desenvolver pelo que você vê lá fora, não é isso. É desenvolver a partir do que você é. Nós atraímos o que nós somos. Você não atrai aquilo que você gostaria de atrair. Não é bem isso. Você atrai o que você é. Se você é uma pessoa curiosa, e é uma curiosidade que é uma curiosidade saudável, você vai atrair tudo de resposta que você queira dentro dessa tua curiosidade saudável, entende? É normal isso, porque você trabalha dentro de você. Você não deita aí e sai, não é assim. Você começa a trabalhar, vai trabalhando parte a parte. O Robert Monroe dizia: vamos liberar os medos e vamos viajar de mochilinha vazia. Para que viajar com emoção negativa, medo, crença, pensamento limitante? Joga tudo fora. E a gente aprende isso no curso básico. Bem básico mesmo. Daí, quando você vai para os avançados, trabalhar a parte emocional, a parte de cura, a parte de energia, nossa, a pessoa fala: uhul, que é isso? Que é isso? Onde eu estou entrando? Entende? E daí, quando chega no gateway, daí é a glória. Mas pensa que parou? Ah, ah. Eu dou mais 5 cursos residenciais aqui. Além do Gateway, nós temos o Guidelines, onde nós trabalhamos com os nossos guias por uma semana. É algo absolutamente anormal. Só posso falar desse jeito. Porque as pessoas, sabe? Mas eu fiz um curso num local e tinha a dona do local, ela chegou para mim e falou: é uma turma de alunos surdos? Falei, não. É porque eu chego perto deles, vou falar, ninguém me responde. Está todo mundo andando, meditando, em movimento, mas dentro de si, ninguém respondia para a mulher. E ela perguntou se eram surdos. Eu falei, não, é que eles estão no momento de meditação em movimento, e a meditação não é dentro deles. Então, eles estão andando, mas mostrando que mesmo em movimento eles conseguem meditar. Que é isso que a gente aprende também. Nós vamos ter um outro curso chamado Timeline. Timeline é a linha do tempo, onde a gente vai, de alguma forma, tá, a Terra é um planeta novinho, nós viemos de outro sistema, entende? A Terra é uma região enorme, muito, muito grande mesmo, muito, muito grande mesmo, uma região muito grande. Então, mas nós viemos de outro sistema. De onde a gente veio, sabe? Como a gente era, como era a nossa vida antes de vir para cá, para a Terra, entende? Nós vamos nesses descobrimentos de coisas que eu aprendi a lidar com tranquilidade, com a minha formação de terapeuta de vida passada, porque eu fui a primeira pessoa a tirar do campus do Instituto Monroe este curso de timeline. Também fui a primeira a tirar do campus do Instituto Monroe este instituto de guidelines, que é com os nossos guias, pela minha formação, que é uma formação bem grande, lidando com esses guias que todos nós temos. Depois também trouxe o Lifeline. O Lifeline vai trabalhar um pouco sobre qual a tua relação com o pós-vida, a vida e o pós-vida, entende? Como que você se relaciona com isso? O que você pode conseguir de bom no caminho entre uma coisa e outra? Por exemplo, parar num local onde você pode ajudar outros espíritos, mais ou menos, por exemplo, para, no fundo, descobrir que aqueles são partículas suas, deixadas em algum local, de alguma vida ou de alguma experiência que você já teve. Traumas tiram pedaços. E nós chegamos à nossa idade adulta parecendo queijo suíço, cheio de buraco. E cheio de buraco a gente não resolve nada. Então, dentro desse curso, nós aprendemos a trabalhar de maneira bem concreta, trazendo para a gente a capacidade de resolver, porque nós estamos inteiros, nós não estamos mais buracados. A gente já trabalhou os buracos que a gente foi montando durante a vida pelos traumas que nós fomos sofrendo. Temos Exploration 27. Esse é maravilhoso. Foi durante esse curso que eu comecei a ter as minhas experiências de Samadhi, lá no Instituto Monroe. Esse curso é o bicho. É o bicho.
Você trabalha assim, tá, vai para o coração da Terra, vê como é que é o centro da Terra. Nossa, você sai, vai para fora, vai. No final dele chega em outros focos que você nem acreditava que podia existir, tá? Você não sabe nem o que você faz, para dizer a verdade. Você não sabe nem o que você faz. De tanto que esse curso é legal, todo mundo fica assim sem palavras durante o curso. E tem o Conscious Presence, que é outra metodologia em que nós trabalhamos o SEMA, que é o Spatial Angle Modulation, modulação espacial angular. Entende? Quer dizer, quando eu trouxe esse curso aqui para o Brasil, os brasileiros piraram o cabeção, só falando isso, porque eles faziam alguns CDs e tudo mais de SAM, mas eles nunca tinham feito dias seguidos, o dia todo de SAM. E isso abre, não fica mais um chiquinho de cerca segurando você para não conhecer você do jeito que você precisa conhecer, ou para não te levar a conhecer fora de você o que você está precisando conhecer fora de você. É um curso quântico. Eu tive que estudar quântica por um ano e ter ajuda do diretor do laboratório na época, lá nos Estados Unidos, e ele veio à noite, nós ligamos à internet, responder as perguntas do grupo todo, e eu fiquei traduzindo do português para o inglês para ele e do inglês para o português para os alunos. Eu fiquei no meio, fazendo o jogo das traduções, né? Para todo mundo entender todo mundo, entende? Então, os alunos dizem que esse foi o melhor curso que eles fizeram na vida deles. Porque esse SAM, essa tecnologia aí, que é uma tecnologia que o Instituto está deixando um pouco de lado, porque está entrando uma nova tecnologia, o Instituto não para, cara. Você pensa que parou? Que parou coisa nenhuma. Já está numa outra, e daqui a pouco está numa outra. É um centro de pesquisas. Bom, Débora, acho que é interessante comentar também com as pessoas que, de uma forma ou de outra, você disponibiliza para as pessoas durante o curso o uso também do M-Sync, dos binaurais, que facilitam, cujo objetivo é facilitar a Facilitar. experimentação das pessoas, em especial daquelas que têm mais dificuldade, desse tipo de experiência, porque mergulha mais profundamente com a ajuda desses áudios, não é isso? É isso aí. A gente consegue isso, fazer importação só para os alunos, porque é bem complicado fazer importação, então eu faço para os alunos mesmo, entende? E os alunos têm a oportunidade de, depois de fazer o curso, ter qualquer coisa para poder treinar depois em casa com aqueles sons M5, né? Então, a gente deixa bem claro, nada é obrigado, mas se você quiser fazer isso daí, então tá aqui, ó, temos isso, entende? Então, eles todos querem falar, está tão difícil fazer importação hoje em dia que a gente já faz nessa, não tem problema nenhum, está tudo em paz, entende? O trabalho do Instituto Monroe, eu nunca vi nada parecido na minha vida em outro lugar. Nunca, nunca, nunca. Então, por exemplo, eu peguei aqui só para a curiosidade, né, que é o que a gente vai fazer em cada dia do Gateway, está tudo aqui, isso aqui é isso aqui tudo é exercício. Tem isso aqui que você está vendo aqui, é o exercício que a gente faz num dia, no outro dia, no outro dia, no outro dia. Estou preparando. Eu sou muito organizadinha, então o curso vai ser no segundo semestre, mas eu já estou preparando o material todo, entende? Eu não quero nem saber. Então, nós vamos aprender a trabalhar com diversos focos conscienciais, né? Que é o Focus 1, estar acordado e alerta, Focus 3, equilíbrio cérebro-mente, Focus 10, corpo relaxado, mente alerta. Focus 12, corpo relaxado, mente alerta. Percepção expandida. Expande, expande. Focus 15, ausência de tempo. Entende? Então, nós vamos em quarta dimensão, entramos agora em quinta, porque o pessoal está indo para quinta. A ideia era entrar em quarta, mas o pessoal está indo para quinta, não tem jeito. E trabalhamos focos 18 também, que é a parte do chakra cardíaco. Trabalhamos focos 21, a ponte entre essa e outras realidades, entende? E trabalhamos outros focos no meio dos avançados, desses cursos avançados, que as pessoas ficam encantadas, em que a gente aprende a tentar ter algum tipo de presença nos nossos outros lados, subconsciente e inconsciente, deixa rolar uma hora, acontece alguma mudança e a mudança vem no nosso comportamento, né?
Também depois nos cursos residenciais a gente vai trabalhar focos 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 35, aqui no Brasil. Vai até isso. Mas eu estou já com planos para trazer mais dois cursos residenciais. Não vou ficar em seis, não. Eu não paro também, eu sou que nem o Robert Monroe, viu? Robert Monroe era criativo, estava sempre fazendo coisas diferentes e novas. Eu não quero nem saber. Tem coisa nova? Conta comigo. É isso aí. O importante é desbravar, experimentar. Não é uma coisa que você É, precisa de permissão e autorização de ninguém, não, né? Quem tem não, vontade vai atrás, é, procura onde se informar, onde conseguir suporte e vai, é, experimenta. é, E assim, quem está acomodado na famosa zona de conforto e não quer sair dela, é, não vai evoluir, não vai progredir. E assim, acaba de uma forma ou de outra sofrendo mais, porque eu, por experiência própria, costumo compartilhar com as pessoas. Quando você está acomodado, achando que já sabe tudo e que você já domina tudo, tudo está sob seu controle, você cristaliza esse tipo de mentalidade. A vida chega numa hora que ela falou de várias formas, você se recusou a ouvir, e aí entra o famoso sofrimento. E, através do sofrimento, as portas voltam a criar uma oportunidade de se abrir, mesmo que você já é, esteja muito encapsulado. Então, é, eu sempre sugiro, depois que eu aprendi sobre isso, eu fiquei uma pessoa muito mais aberta. Por quê? Porque eu dou oportunidade para as coisas, para experimentar, para descobrir, para ouvir, né? Mesmo que ainda não tenha essa experiência, e para experimentar, porque não te, assim, o que você não experimenta, você não fica sabendo de verdade, você só fica ouvindo dizer. E a experimentação é o que te permite abrir. E se você tem uma atitude positiva para a vida, para o crescimento, para a experiência, é isso que a vida espera de você. Então, aquilo que você está esperando isso de você. E quando é, você está nesse outro formato, né, de acomodação e de não querer se mexer, você não está aberto. Então, a única forma da vida conseguir tirar você do marasmo é dar um chacoalhão. Então, assim, eu procuro sempre agora, sabendo disso, continuar me movimentando para não ter que esperar outro chacoalhão da é, vida. é, Então, né, quem se mexe, vai atrás, cresce. Você é, tá, como você estiver andando no rio da vida, na direção que o rio está levando. Você está é, colaborando com o movimento, em vez de é, ficar resistindo, né? Não, e a gente tem que fazer que nem a água de um rio. Como que ela faz com as pedras? Ela contorna as pedras e vai indo. Os problemas todo mundo tem. Dificuldade todo mundo tem. Fazer imposto de renda para entregar no mês que vem, todo mundo precisa. É, Então a e, gente vai e indo. outra coisa que você não vê a água fazendo é ela tentando subir o rio ao contrário do restante, Não, né? não. Ela também tenta. A não ser a pororoca, né? A pororoca faz isso. Mas E aí. aquele movimento contrário, que a gente também tem um trabalho em que a gente compara com a pororoca, sabe? Porque ninguém nasce com todo o conhecimento, a gente vai aprendendo aos poucos. Ou vai se lembrando de alguma coisa já aprendida em outras experiências, não interessa se vida passada, se, sei lá, em assistir um filme, ou sei lá, ou ouvir a história de alguém. Muitas são as histórias, né? Porque a gente vai aprendendo em outras histórias. Você vai trazendo isso à baila e te serve como algum tipo de ponto de partida para você buscar mais alguma coisa. Óbvio que não é o ponto final. Nenhum conhecimento é ponto final. Você tem que ter a ideia socrática do só sei que nada sei, né? Só sei que nada sei, né? E E pronto, e é isso. você citou alguma coisa muito interessante, muito útil, que eu também procuro lembrar para as pessoas sempre que me lembro disso. É, isso é uma coisa que. Uma lição fundamental que eu tentava passar para as crianças, para os filhos, e que vale para nós todos, para cada um de nós, né? Não É, é só para as é, crianças, que é, era, você tem várias formas de aprender. Uma delas é sofrendo, batendo com a própria cabeça, né? é. E fazendo acertos e erros. E outra é você estando atento e aberto para a experiência de vida do outro, porque o outro ao seu lado está passando, experimentando, porque para aquilo que você está vendo, às vezes, num filme, numa peça, ou no que for, porque toda a informação que você acaba recebendo de vida real, ela é útil para você.
E é, você pode aprender com a experiência do outro, desde que você esteja aberto e atue de uma forma empática. é, Sim, podemos aprender com a experiência do outro e pôr em prática na nossa vida antes que a gente tenha que ter uma experiência igual à do outro. Então, é. não precisa aprender só sofrendo. Claro que Não, não, não. Existe uma frase que é capa de um livro até, ou aprendemos pelo amor ou aprendemos pela dor, pela mas dor. sempre aprendemos. Ou aprendemos pelo amor, ou aprendemos pela dor. Aí você escolhe qual vai ser, mas o aprendizado vai acontecer, entende? Agora, isso tem que ser bem entendido pelas pessoas, porque todo mundo fica, eu não sou capaz. Se Uhum. você começa a colocar na tua cabeça que você não é capaz, você não vai ser. Nem adianta tentar, porque você não vai conseguir nada. Deixa para a Agora, próxima. Quem sabe você é, vem com a mente mais aberta, é, porque a sua escolha daquilo que você está definindo para você mesmo o que você pode ou não pode fazer, é isso independente de aí, é, poder ou não poder. isso A aí. hora que você diz, não, isso não posso, eu não consigo, não é para mim, você está determinando o teu limite. Tem um limite, Os maiores limites que a gente tem nesta realidade são os autoimpostos. Então, é, assim, as barras da sua prisão não estão sendo é, mantidas no lugar por nenhuma força externa, elas estão sendo é, mantidas pelas suas próprias crenças e limitações autoimpostas. Então, é, assim, mas a vantagem é que, do mesmo jeito que você botou essas barras lá, você também pode tratar de tirá-las, mas você é. precisa perceber que é você que está mantendo as barras ali. Você tem várias portas para sair, mas você imagina que estão todas fechadas, trancadas, e você nem experimenta. Vai lá, levanta a bunda da cadeira e experimenta aquela porta. Alguma É, delas é capaz de estar aberta e trazer uma é, grande experiência para é, você, né? Mas você Agora, requer estar em movimento, né? tem gente que ainda fala, né? Não é que provavelmente as experiências que me fazem sofrer são experiências atávicas. Não fala bobagem. Isso aí já foi derrotado em Princeton. Depois de um grande estudo de muitos anos, foi publicado em 2005. Nós não vivemos esse tipo de experiência atávica. Porque o medo da caverna. Para com essa bobagem. Para com essa bobagem. Eu tenho um livro chamado Darwin on a Trial, quer dizer, Darwin em julgamento, né? É, não é bem assim, não é pão, pão, queijo, queijo. Isso aqui dá nisso, aquilo ali dá nisso. Cadê os outros macacos que viraram gente? Vamos começar. Pessoalzinho aí, quem era macaco virou gente. Essa vida começa a se mostrar, começa a trazer. Não é isso, entende? Pode até ser que alguém tenha chegado aqui na Terra e existia alguma coisa desse tipo, mas não é todo mundo, não é todo mundo. E esse medo atávico não existe. Entende? Nós não temos hoje trigo, o tigre de sabre. Então eu brinco com as pessoas, Débora, você tem algum medo? Eu falei, tenho sim. Qual é o medo que você tem? O do tigre. Mas que tigre, Débora? Aquele da pré-história, o tigre de sabre. Eu fico brincando com as pessoas, zoando, entende? Porque, Eu tenho quer medo dizer, da pantera, a pantera cor-de-rosa. cor-de-rosa. Então, quer dizer, porque não tem o que fazer, rapaz. Gente, é É assim, um, é uma das coisas que você vai se aproximar ao fazer esse tipo de curso também, é daquilo que você realmente é, do seu é, ser, da sua essência. E o que nós isso, realmente somos é consciência. E consciência. consciência nem depende do corpo. O corpo é uma espécie de avatar que você manifesta nesta realidade para interagir aqui. Mas você não é um corpo e nada ligado a ele, nada do que você percebe. Tanto que, aliás, ainda hoje publiquei, eu não sei se você conhece o Dr. Manuel Sanz Segarra, é um médico espanhol muito famoso aí porque ele pesquisou durante muitos anos de forma séria as experiências de quase morte, porque ele lidava com isso no hospital, né? É, E ele está comentando lá que as evidências são irrefutáveis, né? As pessoas vêm e contam coisas que um corpo temporariamente morto não teria como perceber nada daquilo. E, como diz o outro amigo meu, físico Carlos Mendes, que também lida com experiência fora do corpo, você só precisa de um caso para rebentar com uma hipótese incorreta. Então, assim, é, esse negócio de dizer que a consciência depende do corpo é a hipótese. E quando você tem um caso onde alguém que estava morto efetivamente durante um tempo
e continua percebendo tudo em todos os detalhes e consegue te contar tudo que se passou num local que ele não teria como ter visto naquele estado, então isso é uma evidência suficiente para mostrar que a realidade é muito maior que o que nós somos. É consciência, vem de antes da nossa vida atual, segue depois da nossa vida atual, e a gente momentaneamente, numa experiência fora do corpo, ou numa experiência de EQM, quase morte, você está naquele ser que você realmente é. E isso expande a sua consciência, a sua visão de mundo e reduz o seu medo de uma forma fantástica. Então, assim, são coisas que são experiências que te mostram que a realidade é muito mais ampla e que te abrem para esse aspecto da realidade e que te tiram da identificação excessiva com o personagem, que em geral é a maior causa do sofrimento. Então, tudo isso faz um benefício incrível para as pessoas e que fica muito difícil explicar, porque por mais que eu esteja contando aqui, vale para mim, que experimentei, vale para você, para o que você experimentou, mas quem nunca experimentou não sente isso diretamente, mas pelo menos dê um ponto de fé para nós de que essa possibilidade está lá. E vai experimentar e depois você conta para nós se é real ou não. Agora, você não tem nada a perder, porque você ou ganha, porque você vai ganhar conhecimento, ainda que fosse para ganhar um conhecimento que não é bem assim, que é diferente, para você ainda seria vantajoso, porque agora você estaria sabendo em vez de apenas achando. Né? Hoje você está só achando. Ou se está tendo esse tipo de experiência, mas não está entendendo, não está compreendendo dentro de um fundamento melhor, ela fica meio sem significado para você. Então, assim, nesse tipo de curso que a Débora oferece, que o Instituto Monroe oferece, né, que isso ganha uma amplitude, um significado. Eu tive o contato com os trabalhos de experiência de quase morte na linha do Raymond Moody Jr., lá dos Estados Unidos, onde eu conheci um cara que também trabalhou com ele, fez os trabalhos dele, o Daniel Brinkley, que morreu 3 vezes. 3 vezes. E voltou. Eu falava, cara, mas tu é ruim mesmo, hein, cara? Não te querem por lá, cara. Ô, louco, cara. O que você tá fazendo, cara? Vem para cá, te mandam para lá. Vai para lá, te mandam de volta. A primeira vez ele foi atingido por um raio. Ele estava numa cabine telefônica, ele foi atingido por um raio. Caiu duro ali. Ainda demoraram para chegar, porque teve que desligar a parte elétrica toda. Você não pode tocar numa pessoa que é atingida por um raio, né? Você tem que ter uma parte de precauções. Segundo, ele teve um infarto, morreu, ficou não sei quanto tempo morrido. E ele, quando estava sendo levado de ambulância, ele via o caminho. E ele acompanhava a ambulância, vendo o caminho todo que a ambulância passou, os comentários todos que estavam acontecendo. Eu conheci esse cara num congresso, mas eu me acabei de dar risada com ele. O cara é uma felicidade, uma alegria, né? Ele falou, foi tão bom voltar, Débora. Olha, lá é muito legal, mas olha, eu voltei. E daí começou. E finalmente, o mais recente, o Eben Alexander, né? Que foi diretor da divisão de pesquisadores lá do Instituto Monroe há alguns anos, né? E criou o livro, né? Uma prova do céu, né? Entende? Um mapa do céu, uma prova do céu, tudo isso. E ele mostra a experiência dele de quase morte, mas na realidade ele praticamente morreu mesmo, né? E depois ele abriu os olhos, quando ele voltou, depois de 5 dias, em que os médicos já falavam na UTI, prepara as Ezequias, porque dessa noite ele não passa. Naquela noite, ele todos os aparelhos na UTI apitando, entraram na UTI e ele estava de olho aberto, olhando para um lado, olhando para outro. Falavam com ele, ele não respondia, ele ficava olhando, ele não entendia inglês, ele não sabia quem ele era. Chamaram a família, ele não reconheceu ninguém da família. Ele chegou, ele parecia uma pessoa diferente. Trocaram o homem, nem vimos, botaram um outro aí, sei lá. Eu não conhecia nada, não sabia nada. Uma curiosidade, você citando o Eben Alexander, que eu É, hoje passei por ele hoje, por assim dizer, porque eu fiz essa postagem de experiência de quase morte é uma reportagem da TV portuguesa com esse doutor espanhol Manuel Sansegarra. é, E como você entra na internet, entra num assunto, ele te traz outros. é. E eu acabei de ver em seguida uma outra reportagem que eu não lembrava, honestamente, porque lá nos antigamente eu costumava assistir o Fantástico quando era um programa sério ainda, né?
Mas eu não lembro dessa entrevista, mas tem uma entrevista um daqueles famosos que fazia até o Globo Repórter, que não me vem o nome agora, eram dois, né? Sérgio Chapelin, falando, a reportagem é o Sérgio Chapelin, mais alguém falando do Eben Alexander e falando da experiência dele, do que aconteceu, do que ele voltou contando e do livro dele. E eu salvei a reportagem porque eu vou postar amanhã ou depois, e eu achei interessante também, eu não lembrava dela. Veja como a televisão já teve coisas interessantes antigamente, né? Não só as É isso aí. porcarias que tem hoje. Então, o Eben, você conhece o Eben? Tá? Ele fala, eu era uma pessoa pernóstica, ele era diretor do Departamento de Neurocirurgia de Harvard. Alô? São as pessoas Alô? mais egóicas. Os É, neurocirurgiões tendem a ser as pessoas mais egóicas do mas planeta. veja, ele era famoso. Ele era famoso e ele falava: não existe nada, nunca vi fumacinha, opera o cérebro, não sai fumacinha nenhuma. Ele ainda falava, debicava das coisas, ele não levava a sério. Até que ele teve um dia uma meningite bacteriana sem registro de sobrevivência. Ele foi o único sobrevivente dessa meningite bacteriana. Então, ele praticamente morreu, porque ele estava com a parte mínima do cérebro dele funcionando, e os médicos falaram para a família: olha, prepara as execas, porque eu digo para vocês, se ele sobreviver, O ele vai ser um. gato subiu no telhado, é o Não, famoso. ele falou: se ele sobreviver, ele vai ser um vegetal numa cama. E o cara acorda, abre os olhos e continua ativo. Foi entrevistado naquela Oprah, não sei o quê, com todo mundo, todos os grandes entrevistadores americanos, os grandes entrevistadores europeus. Ele saiu do instituto porque ele era chamado para fazer entrevista no mundo todo, contando a experiência dele. Ele falou: não me vem com esse papo. Eu sou neurologista. Eu entendo em que situação meu cérebro estava. Então, não me venha com esse papo, porque eu não sei o quê, porque isso não cola comigo. Eu entendo de neurologia. Então, Então, me dá a sensação, às vezes, que de alguma forma tem, sabe, a coisa não aconteceu sem querer, não, não é porque por acidente, não, não não. é por acidente. Não é por Agora, o acidente. ser humano é uma coisa incrível, né? Você vê com casos desses tão marcantes que circularam o mundo e chegaram a bater aqui no Brasil também, É verdade. esfregaram no nariz das pessoas. E assim, as pessoas depois apagam o evento e agem como se aquilo não existisse. Volta a É, ser aquela pessoa que, enquanto está no material, está viva e quando acabar, acabou tudo e fica por isso mesmo. É é, impressionante é. como as pessoas conseguem ignorar, né, e esquecer, inclusive quando são coisas tão bem comentadas. É a mesma coisa que tivessem filmado Jesus andando sobre as águas. Aí o cara vem e mostra, olha, ele andou sobre as águas e todo mundo viu. E daqui a pouco todo mundo esquece, faz de Todo mundo conta que quer. aquilo não aconteceu. É impressionante. Débora, E veja só, o Eben Alexander é muito meu amigo, eu gosto muito dele. Muitas vezes, quando ele deu palestra na divisão profissional de pesquisadores lá do Instituto, da qual eu pertenço, né? Ele falava, ele chegava, eu falava: Eben, eu não acredito que você foi do jeito que você está falando que você foi. Você é um cara tão meigo, tão amável, um cara tão, assim, próximo. Eu não sei nem dizer mais que palavra melhor falava. Eu nunca imaginaria que o teu passado foi esse. Eu falei: a gente aprende, né, Débora? Às vezes de uma forma mais difícil, mas você sabe que eu nem lembro direito como eu era. você sabe que uma coisa que acontece é porque assim, é como se fosse quase outra vida. Ele É é outra outra vida. pessoa Ele é outro. efetivamente hoje. Ele E se é. tem, e se tem uma estatística que é acachapante, é essa. 100% das pessoas que passaram por uma experiência de quase morte, elas modificam o rumo da vida delas, elas Modificam. modificam quem elas são em função daquilo que aprendem, do impacto que aquelas experiências têm na sua vida. Não é por medo da morte, é até o contrário, é porque elas descobrem que não morrem. E aquilo que a vida não é o que elas pensavam ser, e que é a vida que elas levavam não tinha um significado dentro dessa verdade maior que elas descobrem. Então, não é o medo da morte, é até o contrário. Porque dali para frente, a pessoa passa a deixar de ter medo, porque ela já foi lá, bateu na porta, abriu, entrou, olhou,
voltou e descobriu, desmistificou o É, maior medo do ser humano, desse é, desconhecido grande que é a morte para quem não teve uma experiência é. dessa. E veja, por que, que as pessoas vão esperar, se precisam tanto disso, dessa experiência, para que esperar um acidente, né, ou uma cirurgia para passar por isso? Faz uma experiência fora do corpo, que é uma experiência de quase morte, é uma experiência fora do corpo no momento de crise. Então, você pode fazer agora ou quando entrar em crise. Então, faz agora, né? Faz agora na brincadeira, no grupo, não sei o quê, aquela coisa Aproveita. toda. Não É, precisa bem, esperar para é, melhorar, para mudar a sua é, vida, para aprender, para crescer, ter que morrer, ou é. quase morrer, né? Então é Mas isso. olha, o Mário, não é uma nem duas pessoas que me contam histórias de como acabaram se interessando por estudar o assunto. Porque o medo da morte, que é o que eu mais trato nos meus trabalhos de meditação terapêutica, começa agora a diminuir um pouco mais. Está diminuindo muito devagar, mas está diminuindo. Espero que não apareça mais nenhuma outra pandemia para começar tudo de novo, entende? Porque a morte não existe. Então você está tendo medo de uma coisa que não existe. Não existe. Sabe? Isso aí é uma coisa. Então eu trabalho à noite no plano espiritual e no plano astral. Então eu vou dormir, o pessoal fala, você trabalha de noite também, Débora? Eu tenho trabalho. Saio em corpo astral, né? E Enquanto deixa o vou, corpo descansando. o corpo fica descansando. Então, é bom, porque quando o corpo descansa, você está trabalhando fora, o teu corpo descansa numa situação tão De diferente, tão relaxamento incrível de profundo. relaxamento, que você gasta menos o oxigênio que você recebe e você não envelhece tão rápido, porque o oxigênio oxida as células e você precisa do oxigênio para sobreviver. Então, quem medita tem essa melhora do oxigênio. Eu medito de manhã e de noite. Quem sai em viagem astral também tem essa coisa do oxigênio e tudo mais. Tá? A pessoa não envelhece. A pessoa fala, que idade você tem? Quando eu falo, ninguém acredita. Então, eu fico quieta. Vamos ficar quieta. Às vezes me Débora, param. Ah, vamos, então, faça uma chamada de novo para o pessoal, para os é, cursos que você vai dar. tá. Vamos, por É, hoje, mais ou menos encerrando por aqui. Então, faça aí um tá. alerta para as pessoas sobre o curso que você tem programado aí, como entrar em É, contato com você é. de novo, por É. favor. De qualquer maneira, qualquer pessoa que queira fazer os cursos avançados tem que fazer o curso básico. Tem que fazer o curso básico. Então, primeiro passo, o primeiro degrau é o básico. Então, a primeira coisa a falar comigo é o básico. Aí depois vai em avançado e vai em residencial, entende? Então, não vai indo, vai encaminhando, né? E esse básico a gente tem todo mês. Então, é só ver os dias que tem vaga. Só ver os dias que tem vaga. Esse que é o problema. Ontem mesmo eu tive uma garota de Minas me pedindo mas não tinha vaga. Falei, não tem mais. Essa daí não tem, não. Então vamos ver quando a gente vai conseguir. Aí consegui para ela, mas não na data que ela queria. Mas porque todo mundo quer esse trabalho. Então, eu estou falando apenas porque tem que ter esse pré-requisito, entende? Agora, quando vai chegar no segundo semestre, nós vamos fazer de novo o Gateway Voyage, que já foram feitos diversas vezes aqui no Brasil. Além dos outros cursos residenciais, mas eu não faço só um curso residencial, eu faço meia dúzia, e já fiz 36 cursos residenciais, não foi nenhum nem dois, foram 36. A prática que eu tenho disso é com o pé na frente e outras costas, não tem problema nenhum. Porque é uma coisa que eu domino, porque eu nasci desse jeito. Então, para entrar em contato comigo, eu falo, DE, né? S 66 sax @gmail.com. O que é o 66? Todo mundo se preocupa com esse 66. Eu sou descendente de uma família de espanhóis e açorianos. Os açorianos estiveram na fundação do Rio Grande do Sul. A minha família originalmente é gaúcha, né? Então foram 66 casais de açorianos que fundaram a cidade de Porto Alegre. Então esse 66 no meu e-mail é uma homenagem aos fundadores da cidade de Porto Alegre, que eram açorianos e tinha gente da minha família nesses fundadores, entre eles, entende? Então, para mim uma homenagem que eu faço, assim como eu tenho os meus gallegos lá, que são
os meus espanhóis, né, da Galícia, né, que é gente brava, defenderam a Galícia só não foi invadida porque tinha os gallegos da Galícia, lá da Galícia, né, ali não houve invasão, invadiram a Espanha toda, menos a Galícia, né, então eu sou descendente de gente brava, mas gente com objetivo, entendeu, tem um bom sangue. Então eu só sei dizer que é da DE 66 Sax. Muita gente escreve o sax com K. Não é com K, é com H. É SACHS, @gmail.com. Então, entre em contato comigo pelo e-mail, eu volto, eu respondo. E lembra, eu não vou dar endereço de curso antes que a pessoa esteja registrada, matriculada, para que não tenha, que eu já tive isso, tentativa de Débora, gente. mas vale lembrar as pessoas de que é no Rio de Janeiro, na É no Rio de capital. Janeiro, capital. A Débora fica no Rio de Janeiro, capital, é a base dela, e ela não está falando de dar o endereço específico do curso, Interferência mas do é curso. no Rio de Janeiro, na capital. Aliás, É, é na Tijuca, não sei, ou algo assim. Barra da Tijuca, mas Isso. Então, assim, para são, a pessoa ter uma noção de onde é, é, não, não é no Amazonas, não, é aqui no Rio de Janeiro. não, e são salas alugadas, tem movimento, não é no fim do mundo, é perto da Uhum. praia, é tudo tranquilo, sabe? A pessoa pode até querer ficar, até vir fazer um curso aí, fazer o básico, né? Eu vou ficar num hotel, a praia é perto da sua casa, dá para ir a pé. Dá para ir a pé na praia. Então você pode ficar num hotel na praia, curtir o mar e vir fazer o curso para cá, entende? Não tem problema. Pega aí um feriado, emenda um feriado aí e vem fazer o curso, entende? Que é o curso básico, né? Que é a primeira coisa que quem não conhece o trabalho, primeira coisa saiba, é o curso básico. Então, entre em contato comigo, depois que a pessoa já está matriculada, já está tudo, aí eu divido com ela telefone, quer dizer, no caso, o WhatsApp, né? Mas eu não passo meu WhatsApp para ninguém, por causa de spam, é uma loucura, sabe? É uma loucura. Tentam te dar golpe de todo jeito, e eu não gosto Tá disso, bom. eu não gosto disso. E de mais a mais, dizer que eu amo fazer esse trabalho. Cada vez que eu entro nesse trabalho, é como se eu estivesse criança na véspera do Natal. Aliás, é assim que eu desperto todos vocês durante os cursos. Eu trago o infantil de cada um à tona, porque a criança acredita que é capaz. E é isso que eu faço vocês se lembrarem, que vocês são capazes. Legal, legal. Eu aproveito também a oportunidade e convido as pessoas para participar do nosso evento Despertar aqui em São Paulo, no dia 6 de junho, é um sábado, é um dia inteiro, aqui perto da Avenida Paulista, num lugar muito fácil acesso, perto do metrô, e vai ser muito bacana. Então, nós vamos interagir com a Meia Andrade, ela traz conhecimento profundo entre outras coisas, especialmente do Caibalion, tá? Daquelas verdades, aquelas aforismos fundamentais que tem lá, sendo que o primeiro é que a realidade, o universo é mental, a realidade é mente, né? E tem tudo a ver, apesar de ser um ângulo diferente, com o My Big Tool do Tom Campbell, que diz que a realidade é consciência. Consciência é fundamental e ela cria a realidade com informação, né? E assim, a nossa ideia é ajudar as pessoas realmente a despertarem para esta realidade mais ampla, né? Expandir também a consciência. Nós vamos ter várias práticas, meditação, binaurais, e vamos ter um pouco de visão remota, algumas experiências de visão remota para as pessoas praticarem, experimentarem, para despertar a curiosidade das pessoas também. Então vou estar eu, a Meia Andrade, e tem uma moça do Tom Campbell que vai estar lá conosco também, ajudando nessa prática da visão remota. E a gente conta com vocês aqui no dia 6. É o terceiro evento que a gente faz já, fizemos um em São Paulo, e um em Brasília, e agora o outro. Aliás, coincidentemente, no mesmo local que a gente trouxe o Tom, é um lugar bem interessante, não é muito grande, então fica um negócio bem aconchegante. Vai ser bem legal, estão convidados também. Débora, muito obrigado mais uma vez a você pelo bate-papo, pelo conteúdo. Desejo o maior sucesso e recomendo os cursos da Débora, porque ela é o Instituto Monroe no Brasil. Então, assim, se alguém tem alguma dúvida, não fique, né?
Eu conheço pessoas do Instituto Monroe americano, eu conheço o site do Instituto, eu conheço o Paul Citarella pessoalmente, e a Débora é parte de longa data, né, da estrutura do Instituto e única representante aqui para a América do Sul, né? Então vale a pena, são cursos oficiais, registrados. Então, assim, ela, toda a informação do que você faz aqui, você faz um básico com ela, ela tem a lista, ela passa para o Instituto Monroe. Se algum dia você quiser fazer um outro curso no Instituto Monroe, que o básico seja pré-requisito, como foi um caso que eu fiz com ela, o básico, eu já fiz outro curso, aliás, na época da pandemia, remoto, mas foi possível de fazer porque eu já tinha feito o curso aqui com ela, porque ela é parte integrante do Instituto Monroe, mesmo que algumas pessoas com preguiça de pesquisar não descubram isso, que hoje é muito fácil descobrir, está dito aqui. Obrigado, Débora, obrigado a todos. Obrigada. Obrigada, Nos obrigada. vamos vendo aí em outras oportunidades. Com certeza essa não será a última. Opa! Forte abraço, amiga. Forte Tá, um abraço a abraço, tá, todos. abraço. Tá. Tchau.